Muitas das vezes, Deus não nos livra da pressão que estamos sofrendo, porque é através dela que o nome dele vai ser glorificado e conhecido por todos. Olá, eu sou Zaine e no vídeo de hoje irei falar sobre Ananias, Misael e Azarias, ou como eles são mais conhecidos pelos seus nomes babilônicos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Antes de começar a focar de fato na história, eu vou contextualizar um pouco. Naquela época estava tendo a guerra, e muitas pessoas de Judá foram levadas para o exílio babilônico. E dentre essas pessoas estava Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E quando o rei ele tem aquele sonho que Daniel interpreta o sonho do rei, o rei traz honras, traz uma recompensa a Daniel como governador de toda a província da Babilônia e chefe de todos os sábios. Daí Daniel ele pede ao rei que nomeie Sadraque, Mesaque e Abednego, ou Ananias, Misael e Azarias, para cuidarem dos negócios da província da Babilônia. Por causa desse pedido de Daniel, esses três jovens eles tinham cargos de honra ali na Babilônia. Lá no capítulo 3 de Daniel, que é onde a gente vai falar hoje de fato, nós vemos que o rei Nabucodonosor ele fez uma estátua para sua própria glória, onde todas as pessoas deveriam se prostrar diante dela. Como nós vemos a partir do versículo 4, diz o seguinte: Então o arauto gritou: povos de todas as raças, nações e línguas, ouçam a ordem do rei. Quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da lira, da harpa, do pífaro e de outros instrumentos musicais, prostrem-se no chão para adorar a estátua de ouro levantada pelo rei Nabucodonosor. Quem não obedecer será lançado de imediato na fornalha ardente. Então o rei, ele levantou essa estátua para sua própria glória e todas as pessoas deveriam se prostrar diante dela. Então assim que tocassem os instrumentos, todo mundo deveria se ajoelhar, se prostrar e adorar aquela estátua. Porém, esses três jovens, eles agiram diferente, eles não se prostraram, eles não se dobraram para adorar aquela estátua. Eles tomaram a decisão de não fazer aquilo, e daí veio os fuxiqueiros e foram denunciar ao rei. Nós vemos aqui no versículo 8 que alguns astrólogos, eles foram até o rei e denunciaram esses três jovens judeus. E eles disseram ao rei Nabucodonosor, versículo 9 do capítulo 3 de Daniel: Que o rei viva para sempre. O rei publicou um decreto exigindo que todos se prostrassem e adorassem a imagem de ouro quando ouvissem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da lira, da harpa, do pífaro e dos outros instrumentos musicais. De acordo com esse decreto, quem não obedecer será lançado na fornalha ardente. Alguns judeus, Sadraque, Mesaque e Abednego, que o rei encarregou da província da Babilônia, não lhe dão atenção, ó rei. Recusam-se a servir seus deuses e não adoram a estátua de ouro que o rei levantou. E por causa de que esses homens foram lá fuxicar, falar que esses três jovens não se prostraram diante da estátua, o rei ficou muito furioso. E porque ele ficou muito furioso, ele mandou chamar esses três jovens. E quando eles chegaram à presença do rei, ele perguntou se era verdade que eles se recusavam a servir e a adorar a estátua que Nabucodonosor tinha levantado. Aí ele disse o seguinte: vou lhe dar outra chance de vocês se prostrarem diante da estátua que eu fiz quando os instrumentos tocarem. Agora, se vocês se recusarem, vocês vão ser lançados na fornalha de fogo ardente. E ainda perguntou: que Deus será capaz de livrá-los de minhas mãos? Ele era bem soberbo, se achava o bambambam, né? Mas aí, nós vemos que esses três jovens, eles respondem o seguinte ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante do rei. Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servirmos pode nos livrar. Sim, ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas, ainda que ele não nos livre, queremos deixar claro, ó rei, que jamais serviremos seus deuses ou adoraremos a estátua de ouro que o rei levantou.
Os jovens, eles tomaram essa decisão mesmo sendo pressionados, mesmo ele chegando lá dizendo, vou lhe dar outra chance, se vocês não se prostrarem, vocês vão ser lançados ali na fornalha de fogo ardente. Mas os jovens não temeram, eles sabiam o Deus a quem eles serviam e eles decidiram não se prostrar, não adorar a outros deuses. Eles tomaram essa decisão independente de qualquer coisa, independente das ameaças do rei, independente da pressão. Eles decidiram servir ao Senhor, decidiram dar o exemplo, mostrar a quem de fato eles serviam. O rei, ele se enfureceu bastante e o rosto dele ficou desfigurado. De tanta raiva que ele estava. Ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais. Deu ordem para que alguns homens mais fortes de seu exército amarrassem esses 3 jovens e os lançassem na fornalha ardente. Os homens e soldados lançaram esses 3 jovens na fornalha de fogo ardente e o fogo estava tão quente, estava tão ardente, que as chamas mataram esses soldados. Nós vemos no versículo 14 o seguinte: de repente, porém, o rei Nabucodonosor se levantou espantado e disse a seus conselheiros, não foram 3 os homens que amarramos e lançamos na fornalha? Sim, ó rei, responderam. Olhem, disse Nabucodonosor, vejo 4 homens desamarrados andando no meio do fogo sem se queimar. E o 4º homem se parece com o Filho de Deus. Então Nabucodonosor se aproximou o máximo que pôde da porta da fornalha ardente e gritou, Sadraque, Mesaque e Abednego, servos de Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Os altos funcionários, oficiais, os governadores e os conselheiros se juntaram ao redor deles e viram que o fogo não os havia tocado, nem um fio de cabelo na cabeça deles estava chamuscado, e suas roupas não estavam queimadas, nem sequer tinham cheiro de fumaça. Então Nabucodonosor disse, louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele enviou seu anjo para livrar seus servos que nele confiaram. Eles desafiaram a ordem do rei e estavam dispostos a morrer em vez de servir ou adorar qualquer outro Deus que não fosse seu próprio Deus. Portanto, faça este decreto. Se qualquer pessoa, não importando sua raça, nação ou língua, disser uma palavra contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, ela será despedaçada e sua casa transformada num monte de escombros. Não há outro Deus capaz de livrar dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego a cargos ainda mais elevados na província da Babilônia. Então nós vemos aqui que muitas vezes nós também passamos por pressões, assim como esses 3 jovens passaram. Só que eles tomaram uma decisão, eles decidiram continuar adorando o Senhor, decidiram dar o exemplo. Então que em meio a nossas pressões, as pressões que passamos, que venhamos dar o exemplo, que venhamos confiar no Senhor, independente daquilo que falem, daquilo que nos ameacem, mas que venhamos de fato fazer o que é correto, seguir a palavra, seguir aquilo que o Senhor nos manda fazer. Eu não sei quais são as estátuas que foram levantadas e que mandaram você se prostrar, mas não se prostre diante delas. Tome a decisão, você não precisa nem brigar, não precisa fazer nada, faça apenas como esses 3 jovens. Permaneça de pé, permaneça confiando no Senhor, independente de qualquer situação, independente de qualquer coisa, não se prostre diante das estátuas que estão aí ameaçando e querendo que você se prostre. Porque é através disso, é através dessa pressão, é através dessa situação que o nome do Senhor vai ser glorificado e vai ser conhecido por muitos. Assim como o Senhor livrou Sadraque, Mesaque e Abednego, ou melhor, o nome deles judeus, Ananias, Misael e Azarias, naquela fornalha, ele também nos livra na fornalha. Muitas vezes ele nos deixa passar por essas situações, mas essas situações são apenas para que o nome dele seja glorificado e conhecido. Se eles não fossem lançados ali naquela fornalha, o rei não veria aquele 4º homem, as pessoas não veriam o poder de Deus, mas é através disso que o poder de Deus se manifesta. Às vezes Deus não elimina a pressão,
porque é através dela que o nome dele vai ser glorificado e conhecido por muitos. Foi o que aconteceu com Ananias, Misael e Azarias. Se eles tivessem se prostrado diante daquela estátua, ninguém conheceria o poder de Deus. Mas porque eles permaneceram fiéis, porque permaneceram de pé e decidiram não se prostrar diante daquela estátua, que uma nação inteira viu o poder de Deus e um rei pagão ouviram um rei pagão declarar que não havia outro Deus como o Deus deles e não há outro Deus como o nosso Deus. Então que venhamos permanecer firmes, permanecermos de pé, confiando no Senhor, confiando naquele que tem o poder de nos livrar, o poder de nos salvar na fornalha. É através das nossas atitudes, da nossa vida, que venhamos ser um espelho para o mundo, refletindo a glória de Deus a cada momento, porque é assim, através de nossas vidas, que as pessoas vão conhecer a Jesus. E é através das nossas decisões que o nome de Jesus pode ser glorificado ou não. Então, sempre que acontecer alguma coisa, sempre que venhamos estar passando por esse sufoco, pelas pressões, que venhamos pensar, refletir e viver pela palavra. Lembrando que é através disso que o nome do Senhor vai ser glorificado. Que não venhamos temer, que venhamos ter fé. Não tenha medo, tenha fé. E é isso. Até semana que vem.